Hoje nós vamos resolver uma equação do primeiro grau. Como eu disse a vocês, este ano a gente só estuda a equação do primeiro grau. Relembrando, toda sentença, toda expressão algébrica que tem que ter um sinal de igual. E, para ser do primeiro grau, o maior expoente da incógnita, da variável ou da letra tem que ser o número 1. Bem, eu vou ser bem prático com vocês. Não adianta a gente ficar enrolando, porque a gente faz esse processo prático. Então, eu coloquei aqui uma maneirazinha bem simples. Bom, para resolver uma equação do primeiro grau, usando o processo prático, nós vamos fazer o seguinte. No primeiro membro, nós vamos deixar os termos que tem a incógnita. Então, só pode ficar no primeiro membro os termos com a incógnita. No segundo membro, só pode ficar os termos sem a incógnita, ou seja, só os números. E toda vez que a gente mudar de membro, nós temos que mudar de sinal. O que é mudar de sinal? É a operação inversa. Se tem mais, troca para menos. Se for menos, troca para mais. Se for multiplicando, passa dividindo. Se for dividindo, passa multiplicando. As operações inversas, bastante conhecidas de vocês. Com isso, nós vamos calcular o valor da variável. E isso é resolver uma equação. Tem que descobrir o valor da incógnita, da variável ou da letra. E, por último, escrever o conjunto solução ou verdade. Eu coloquei aqui uns exemplos bem simples. 4x menos 2 igual a 10. O conjunto universo sendo número natural. Aí, o termo que tem a variável 4x já está no primeiro membro, continua. Bota o sinal de igual para separar os dois membros. O 10 é o número, já está no segundo membro. Só que esse menos 2, ele é um número, mas não pode ficar no primeiro membro. Lembra do que eu disse antes? No primeiro membro só pode ficar variável. Aí eu vou passar para o segundo, mudar de membro. Se é negativo, passa positivo. Mudei de sinal, de operação. 10 mais 2, 12. O 4, ele está multiplicando. Então, se ele está multiplicando, o contrário de multiplicar é dividir, passa dividindo. Só que a gente escreve na forma de fração, que eu já pedi muito esse ano. 12 dividido por 4, 3. 3 é um número natural, então a solução é esse número. Se aqui fosse menos 3, era natural? Não. Então a solução ia ser vazio. Muito cuidado com o conjunto universo. Tá aqui uma outra equação, sendo agora números racionais, o universo. Esta variável, esse termo que tem a variável, esse termo que tem a variável, já estão no primeiro membro, continua, não muda nada. Já o menos 7 e o menos 2, eles são números, não podem ficar no primeiro membro, tem que passar para o segundo. Quando eu passo para o segundo, se era menos, fica mais, se era menos, fica mais. Precisa botar zero? Não. Efetuando os termos semelhantes, 5x menos 2x e 2 mais 7. Esse número, ele está multiplicando, passa dividindo. Dividiu, deu exato, divido. Aí você faz a pergunta, esse número é racional? Se for, solução. Lembrando que pode ser solução, conjunto verdade, só muda a letra. Outra equação sendo o conjunto universo aqui, já números inteiros. Bem, observe que esse 20x está no segundo membro, então ele passa para o primeiro, mudando de sinal de operação. Se era somando, o contrário é diminuindo.
O 8 já está, o 15 já está no lugarzinho dele. Então, 15x menos 20x dá menos 5x. Aquela regrazinha da adição. Sinais diferentes, conserva o sinal do maior e subtrai. Bem, eu coloquei aqui como observação para a gente não ficar escrevendo coisa feia. Então, a gente pede de uma maneira prática que toda vez que bem aqui for negativo, multiplique por menos 1. O que é multiplicar por menos 1? É trocar os sinais, ó. Menos por menos dá mais, mais por menos dá menos. Então, da maneira bem prática, você bota esse menos 1 e multiplica e muda os dois sinais. Quem for menos fica mais, quem for mais fica menos. O 5 está multiplicando, passa dividindo. Só que 8 dividido por 5 não é exato, então não divida. Deixa assim na forma de fração. Quando for na forma de fração, simplifique, se for possível. Esse número é inteiro? Não. Ó, quando não for inteiro, no meu caso, ó, como não satisfaz, bote vazio. Aí nós temos uma equação, ó, com parênteses. O que é que a gente faz? Ó? Primeiro, elimina os parênteses. Eu pedi muito na aula passada. Então, ó, 5x menos por mais dá menos, fazendo o jogo dos sinais. Menos por menos dá mais. Repete o 2, ó, menos 3 vezes x, ó, menos por mais dá menos. Menos por mais dá menos. Muito cuidado no jogo dos sinais, quando for eliminar os parênteses. Já pedi muito, muito mesmo. Este e este são os termos que tem a variável, que tem a incógnita. Então, todos eles para o primeiro membro. Já está. Esse aqui está no segundo membro. Passando para o primeiro, fica positivo. Tanto faz, ó. Menos 15, 2 mais 2, lembra que é mais. Esse aqui, ó, ele tem que ir para o segundo, então fica negativo. Efetuando os termos, 5 menos 1, lembram? 4 mais 3, 7. Esses dois números, eles podem ser cancelados porque são opostos. Dá zero a soma, aí fica só menos 15. Está multiplicando? Passa dividindo. Quando não é como a divisão não é exata, deixa na forma de fração. Observaram que eu não botei o conjunto universo, é para chamar a atenção de vocês o seguinte. Quando a questão não estiver dizendo o conjunto universo, fica subentendido que é racionais. Esse número é racional? É. Então, tá aqui a resposta. Se vocês observarem, eu coloquei aqui um exemplo com fração. Aí, ó, a primeira coisa, quando tiver com fração, é calcular o MMC. Assunto que a gente viu esse ano, anos anteriores, certo? Calculei MMC dos denominadores, não precisei repetir o 2, achei 10. Aí o que é que eu faço? Ó? Aquele mesmo processo, muito antigo, muito conhecido de vocês. 10 dividido por 5, 2 vezes 6, 12. Tá aqui, ó, 12x. 10 dividido por 2, 5 vezes 7, 35. 10 dividido por 10, 1 vezes 4x. 10 dividido por 2, 5 vezes 1, 5. Como aqui é o MMC, ele não faz parte da equação. Aí a gente elimina. Os termos que têm variáveis, um está no primeiro membro, o outro está no segundo. Passa para o primeiro, mudando de sinal. Os termos que não têm variável, um está no segundo membro, continua, menos 35, mais 35. Efetuando os termos, ó, 12 menos 4 é 8x, 5 mais 35, 40. 40 dividido por 8, porque o 8 está multiplicando, ó, então passa dividindo.
Do mesmo jeito, ó, não botei o conjunto universo para chamar atenção. Quando não vier, fica subentendido que é racional. Então, esse número é racional? Solução. Tá certo?